Então, gente, essa começou com uma inspiração, né? Que eu pensei, por que não? Eu coloquei os livros essa semana, né? E falei assim, algumas pessoas gostaram, por que não falar sobre o que cada um desses livros impactou em minha vida? E foi aí que eu decidi fazer, pelo menos uma vez por mês, eu vou falar, eu escolhi 10 dos principais, os que mais me impactaram, os que mais mudaram a minha vida, os que mais trouxeram alguma mensagem que eu possa levar para outra pessoa. Acho que é muito bacana compartilhar conhecimento, de verdade, é muito bom e eu adoro fazer isso. Então, gente, o primeiro escolhido foi esse, Milagre da Manhã. É um livro do Hal Elrod. Então, ele é um americano e, de repente, ele era bem sucedido, apesar de muito jovem, nos seus 27 anos, e de repente ele sofre um grave acidente. Então, ele passa por 2 momentos muito difíceis que acaba transformando a vida e a rotina dele. Então, o Hal Elrod, quando ele passa por esse acidente, ele entra em coma e depois que ele volta, a vida dele começa a se transformar totalmente. E o outro grande impacto é que depois que ele volta, a vida dele nunca mais foi igual. E daí ele entra numa profunda depressão. E o fato dele estar nessa profunda depressão faz ele ficar buscando alternativa. E de repente um dos amigos dele fala assim, por que você não dá uma corrida? E ele fala que odeia correr. Gente, imagina, correr não é para todas as pessoas, né? Requer muita energia. E daí, de repente, ele começa a correr, ele tá ouvindo um audiobook, gente, que após uma frase do Jim Rohn, tudo acabou mudando na vida dele. Até coloquei aqui, deixei separadinho para falar essa frase para vocês, porque eu achei muito impactante. E é uma frase que eu sigo como uma filosofia de vida. Então, assim, que o seu sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, gente, tem tudo a ver. De repente ele tem aquele start assim, e ele acaba voltando, e quando ele chega em casa ele começa a escrever algumas coisas, começa meio que criar algo ainda que ele não sabe o que é, como se fosse um plano de metas, e de repente ele fica tentando encontrar uma alternativa para mudar a rotina dele. E aí é onde ele cria os salvadores de vida. E, gente, os salvadores de vida, de verdade, pode salvar uma vida, sabe? Porque salvar uma vida, que eu falo, assim, do modo de mudar a sua vida, mudar a sua rotina. Porque eu acho que tudo na vida começa por um método. E ele cria um método muito simples, baseado em 6 passos, muito simples, que faz com que qualquer pessoa que leve esse método e que faça de forma disciplinada, claro, que tenha uma sequência, provoca transformações profundas. Eu testei esse método, então sou testemunha viva, falo para vocês que funciona, vou falar o que provocou em minha vida. Então, o primeiro passo, ele fala que é sobre o silêncio. E uma das coisas que eu achei muito interessante, porque quando você fica em silêncio, é muito difícil a gente ficar em silêncio, concorda, gente? Porque no mundo de hoje tem muitos estímulos, o telefone, TV, enfim, tá tudo muito acelerado. Então, você parar, você se presentear com 5 minutos de silêncio, é um pouco difícil, mas faz uma coisa incrível. Faz você gerar uma conexão com a sua essência. Você gera uma conexão com você. E eu achei isso muito bárbaro. Eu falo, nossa, 5 minutos, por que não? E eu testei. E realmente, gente, incrível. Então, o primeiro passo é você ficar em silêncio. Você acorda, tudo é um ritual, gente. Vocês vão perceber que é tudo um ritual, mas que, de fato, quando você faz esse ritual, grandes coisas podem acontecer na sua rotina, no seu comportamento diário. Então, fique em silêncio, fica um momento de oração. É um momento no qual você pode fazer uma meditação, pessoas que... Pode até usar, tem aplicativos, gente, que tem uma meditação guiada, é muito legal. Fica um pouquinho em silêncio lá, faz uma oração, faz algo sobre a gratidão para você. E aí, o segundo passo, ele fala sobre as afirmações. E o incrível é porque, assim, as afirmações são muito poderosas. Então, é você parar um pouco e você afirmar. E o bacana é que ele fala que a sua fisiologia, ela tem que vibrar nisso. Você tem que seguir alguma coisa que você queira. É muito pessoal, tá, gente? Então, inclusive, ele dá esses 6 passos, mas assim, você pode, inclusive, mudar para a sua rotina, porque às vezes você quer adaptar de acordo com o que você prefere. Tá tudo certo, mas o bacana é que funciona.
de verdade. Então, assim, quando ele fala sobre as afirmações, eu achei muito interessante, porque você pode falar coisas para você, você pode escrever sobre a gratidão, você pode escrever uma carta para você, né? Tem uma técnica que é muito interessante, que é uma técnica de coach, que diz assim, que você deve escrever para você uma carta e daqui a 5 anos você abre essa carta. Então, por que não nesse momento você escrever coisas que você quer que aconteça na primeira pessoa? Isso é inclusive também uma técnica americana, tem um especialista americano que ele fala sobre isso, que quando você escreve na primeira pessoa, muita coisa pode acontecer. Gente, mas calma aí, nada vai acontecer caindo do céu, né? Tanto é que você precisa ter, sim, disciplina na sua rotina, senão nada vai acontecer. Então, e após as afirmações, o passo 3 é você parar um pouco e fazer um processo de visualizações. Essa técnica da visualização eu até usei com o meu time, com minha equipe de trabalho, que é quando eu pedi para que eles criassem o quadro dos sonhos, porque você coloca imagens. E quando você coloca imagens, gente, é meio que gera uma âncora visual, sabe? E nisso, quando você olha essa técnica, e eles falam que é quadro de metas, post de metas, não importa como você queira chamar, mas um quadro de visualização, porque isso, gente, meio que gera uma bússola para você. Isso prende a sua atenção, então faz com que seja uma âncora visual. Então você colocar imagens que você se identifique, coisas que você quer que aconteça com a sua vida. É o seu quadro de sonhos. Então pode colocar as viagens que você quer fazer, tem que fazer sentido para você, sabe? Se não fizer sentido para você, não tem graça, tem que ser muito único, tem que ser ímpar, tem que ser particular, tem que ser seu, de você para você. Então, crie as imagens que você quiser, coloca as coisas que você quer que aconteça na sua vida, coloca você com sua família, mas essa técnica da visualização, ele fala 5 minutos, você tem que determinar. Você pode, nesse momento, você pode revisar grandes projetos que você quer que aconteça, você pode, enfim, gente, algo que identifique você. E o quarto passo, ele fala sobre os exercícios. Você pode mudar. E olha só, gente, 5h30 da manhã, tá? Depois eu vou falar como que foi esse processo com a minha rotina. Um movimento global, tá? Não é só... Tem várias coisas, gente. É um movimento que interage com todas as pessoas. Então, são pessoas brilhantes, são pessoas diferentes, são pessoas fora da curva, são pessoas que têm uma outra forma de pensar, são pessoas que têm uma atmosfera, que têm um mindset muito voltado para o sucesso. Então, vale muito a pena ter amizade com pessoas que seguem o milagre da manhã. Muito rapidinho você lê, mas assim faz uma transformação verdadeira na sua vida. Claro, se você executar, né? Nada cai do céu. Para que você tenha, dê uma chacoalhada no seu organismo, faça o seu sangue circular com mais facilidade no seu corpo, é um alongamento. Você pode fazer um alongamento, você pode fazer um momento. O bacana é chacoalhe o seu corpo. E ele inclusive fala que após isso e o quinto passo, tanto a parte de ler quanto de escrever, que é o sexto passo, são minhas duas partes favoritas. Por quê? Porque quando
Você dá para o seu cérebro um alimento para que ele tenha um caminho, para que ele tenha um norte, para que ele tenha um direcionamento. Senão, minha capacidade produtiva após a leitura desse livro ficou muito, muito maior. Esse momento, gente, ele fala que você reserve. Você pode. Quando você verbaliza isso através do papel, que depois você vê, e depois você pode guardar, porque naquele momento vem muitas ideias. E uma coisa que ele fala bem interessante. Uma coisa que ele fala assim que me deixou muito pensativa. Seus últimos momentos para dormir são muito importantes, pois o seu último pensamento ao você dormir vai ser sempre o primeiro pensamento ao acordar. Então imagina qual que é a informação que você está dando para o seu cérebro antes de você adormecer. Isso é muito importante pensar, porque se você não der a informação correta, pode ser que muita coisa aconteça. Então você já sabe que o que você pensou provavelmente vai ser o primeiro pensamento que você vai ter pela manhã quando você acordar. Então você tem que dar a instrução, sabe? Faz um processo de visualização, dá a informação correta. Eu não tinha um método de trabalho, a minha vida era altamente desorganizada. Então, eu escrevi uma coisa aqui, eu li uma coisa ali, ficava tudo fora de ordem. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei meio que a organizar. Então, eu planejei minha rotina. Eu criei um grupo com uma comunidade, com a minha equipe de trabalho, que chama-se O Milagre da Manhã. E eu fiz meio que um teste, assim. Então, eu criei rituais, igual o livro falou. Então, 5:30 da manhã, na hora que eu acordo, eu já vou. E aí eu faço minha oração. Primeiro eu fico em silêncio, faço a minha oração. Me conectar com a minha essência, nossa, isso começou a chegar muitas ideias bacanas. E daí a parte de. Eu só não faço exercício de fato pela manhã porque eu me sinto um pouco preguiçosa, mas aí eu faço a parte de alongamento. Gente, incrível. Esse método me gerou uma energia surreal. Quando eu acordo para trabalhar, eu consigo. Minha produtividade ela vai a mil. Eu consigo falar com muito mais pessoas, porque o meu trabalho ele é um trabalho muito dinâmico. Então eu chego a falar, sem dúvida, com mais de 100 pessoas por dia. Muito mais, muito mais. Então, assim, imagina, eu preciso ter um nível de energia nas alturas. Eu não tinha tanto porque eu não tinha um método. E após esse métodozinho aqui, então, assim, fez toda a diferença na minha vida e também nos meus resultados. É impressionante como fez a diferença. Tá bom, gente? Fica a dica, comunidade Milagres da Manhã. Beijo, beijo, beijo.